Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor está nos concedendo, por mais um dia, Senhor, em tua presença, mais um dia desfrutando da tua palavra. Senhor Jesus, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor Jesus, cuida de nós, cuida da tua igreja em Guarabira, da tua igreja em todos os lugares do mundo. Que o Senhor possa estar nos guardando. Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje nós vamos desfrutar da terça-feira do alimento diário. E o ler com oração diz assim: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. O título da terça-feira é Como Servir no Reino de Deus. Senhor Jesus. O Senhor nos tem abençoado com sua palavra profética e temos desfrutado da base da unidade, incluindo todos os que creem em Cristo, que são a igreja do Senhor. Nessa base e sob a direção dessa palavra, o Senhor nos tem levado a praticar sua vontade, que é trazer o reino de Deus à terra. Temos a responsabilidade, como filhos de Deus, de ajudar uns aos outros a amadurecer e compreender a vontade de Deus. E para isso, o conteúdo do ministério do apóstolo João é fundamental. Senhor Jesus. Cremos que à medida que nos preocuparmos mais com o reino e a vontade do Senhor, mais coisas Ele nos dará, conforme lemos no Evangelho de Lucas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Lucas 12, versículo 31. As preocupações nos deixam ansiosos e inquietos, mas, segundo a palavra de Deus, se formos fiéis em nos dedicar ao propósito de trazer seu reino, Ele nos suprirá em nossas necessidades. Não podemos permitir que as inquietações terrenas nos afastem do propósito de nosso chamamento, que é realizar a vontade de Deus. Apeguemo-nos às palavras de encorajamento do Senhor, àqueles que se dedicam à sua vontade. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ele nos dará seu reino como galardão. Aleluia! Quando olhamos a história dos reinos do mundo, vemos muitas disputas de poder por meio da sagacidade e estratagemas de alguns homens, conforme o Senhor Jesus já havia alertado. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Infelizmente, até mesmo entre os cristãos isso ocorreu e ainda ocorre. Quando, por exemplo, alguém mais jovem se destaca em uma igreja, alguns mais velhos se sentem ameaçados em sua posição e fazem de tudo para diminuir essa pessoa. Senhor Jesus! No entanto, a igreja não é o mundo, mas é o reino de Deus, onde os princípios são divinos. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? No mundo, quem está à mesa é maior que o que serve, mas no reino de Deus, o maior é o que deve servir. Senhor Jesus. Isso precisa impressionar-nos e determinar nossa forma de servir a Deus e aos irmãos. Você quer ser o maior? Não dispute posição, sirva os irmãos. Afinal, o próprio Jesus veio para servir e não para ser servido. Se permanecermos fiéis em servir o Senhor e não sucumbirmos às tentações de brigar por posições, um dia nos assentaremos com Ele em seu reino e teremos o prazer de comer e beber com Ele, bem como de reinar a seu lado. Aleluia! A partir do capítulo 13 de João, vemos o registro das últimas palavras do Senhor Jesus antes de sua morte. Jesus e seus discípulos estavam no interior de uma casa para tomar a última ceia, quando ele diria palavras muito importantes.
Não havia sapatos fechados na época, e pelo fato de todos andarem de sandálias, os pés acabavam se sujando bastante com a poeira misturada ao suor. Por isso era hábito naquela época os servos ou servas lavarem os pés aos convidados nobres. Contudo, não havia servos ou servas naquela casa, apenas Jesus e seus discípulos. Quem lavaria os pés aos discípulos? Jesus surpreendeu a todos ao cingir-se com uma toalha e ao lavar os pés aos discípulos. Ó Senhor Jesus! Esse ato precisa impressionar-nos. Deus deseja que aprendamos a servir. Não espere que o menor o sirva. Antes, se humilhe e sirva o menor. Essa é a cultura do reino de Deus e precisamos absorvê-la. Ó Senhor Jesus! Amém, amados? Aleluia! Graças ao Senhor, não é mesmo? Ontem nós vimos na leitura do Alimento Diário que Deus conta conosco. Amém? Ó Senhor Jesus! Já na leitura de hoje, nós vimos que nós, como filhos de Deus, precisamos ajudar os santos, os irmãos, a amadurecer e a compreender qual a vontade de Deus. Amém? Amados, e qual a vontade de Deus? A vontade de Deus é trazer o seu reino à terra. Amém? Senhor Jesus. E para isso, amados, para isso é fundamental. E para isso é fundamental, amados, o ministério de João. Não é? Ontem nós terminamos o desfrute mostrando que o ministério de João é um ministério de espírito e vida. Ó Senhor Jesus, é um ministério onde a vida transborda para nós, não é mesmo? Senhor Jesus. E como filhos de Deus, né? Antes de tudo, nós precisamos buscar a vontade do Senhor, não é mesmo? A vontade de Deus. A Bíblia mostra lá em Lucas 12, versículo 31, que o Senhor precisamos fazer a vontade do Senhor e Ele nos dará todas as coisas, não é mesmo? E por isso que nós precisamos buscar esse reino, não é mesmo? Buscar o reino para que antes de todas as coisas, amados, muitas vezes a gente, por conta de nossas coisas, nossas preocupações, acabamos deixando de fazer a vontade de Deus para fazer as nossas. Ó Senhor Jesus. E isso, irmãos, acaba, né, nós nos preocupando com o que é nosso e deixando as de Deus de lado, né? E na verdade Deus quer cuidar de cada uma das nossas necessidades. Ó que maravilha isso, Senhor Jesus. Ou seja, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. No versículo 32 do capítulo 12, é rico porque ele fala assim: não tem mais o pequenino rebanho, né? Esse pequenino rebanho, irmão, somos nós, não é mesmo? Nós vimos também, em alguns dias passados, que a igreja, ela como a igreja em Filadélfia, ela tem pouca força, né? Mas as duas virtudes, ela não nega o nome do Senhor, nem tampouco, e ela guarda a sua palavra. Então, amados, esse pequenino rebanho que o Senhor nos dará o seu reino, somos nós. Louvado seja o Senhor, não é mesmo? Senhor Jesus, por isso, amados, vamos fazer a vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso também, não é mesmo? A gente sabe que no mundo, né, há disputas, né? Nas empresas e até mesmo no meio cristão. Entre nós, às vezes, há disputa, né? Por posições, por cargos. Mas, amados, na igreja, que é o reino de Deus, não pode haver isso, não é mesmo? Por quê? Porque a igreja não é o mundo. A igreja é o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. E o que é mais rico é que, graças ao Senhor, na igreja nós estamos guardados. O nosso desejo na igreja é que aqueles irmãos que não servem passem a servir. Aqueles irmãos que não falam, passem a falar. Senhor Jesus. E dessa forma, o corpo vai estar de forma orgânica servindo a Deus. Nós vimos, por exemplo,
que no Evangelho também mostra que naquela época, né, as pessoas, não havia sapatos fechados, né, como hoje há, nos dias de hoje. E as pessoas andavam bastante caminhando a pés, né, e elas sujavam seus pés com a poeira, com o suor dos dias, né, caminhando ali. E ao chegar naquelas casas, né, os servos vinham até eles e lavavam seus pés. Numa certa ocasião, que o Senhor estava para comer a ceia da Páscoa com os discípulos, né, eles estavam numa casa e não havia servos, né. Irmãos, que coisa maravilhosa aconteceu ali, né. O Senhor que estava com a toalha ali, ungido, né, ele se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos, né. Vamos, um a um. Que coisa maravilhosa. Ele lavava e secava, né. E é rico porque isso deixou ensinamento não só para os discípulos naquela época, mas principalmente para nós nos dias de hoje. Que quem quiser ser o primeiro, irmão, precisa servir, não é mesmo? Eu lembro que tem um outro texto que o Senhor vem caminhando com os discípulos e um deles pergunta: Senhor, quem é o maior no teu reino? Quem é o maior no reino dos céus? O Senhor fala para eles assim: olha, o maior é aquele que serve. Então quem quiser ser o maior, irmão, precisa servir, não é mesmo? A gente quando vai almoçar fora, a gente espera que o garçom venha até nós, né? Nos dê ali o cardápio e depois traga os pratos. Isso no mundo é assim, amados. Mas no viver do reino dos céus na igreja, nós precisamos ser aqueles que servem os irmãos, né? Aqueles que chegam por último são servidos por aqueles que já estão, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, por isso, amados, que cada um de nós precisa servir, amém? Louvado seja o Senhor. Que cada um de nós possa ter ganho nesse dia, né? E possa estar com o coração aberto, né? E o espírito forte, né? Para querer sempre estar servindo o Senhor mais e mais, amém, irmão? Louvado seja o Senhor. Amém.